Olá, seja bem-vindo ao Voz. Hoje vamos falar sobre planejamento de carreira. Muita gente nem sabe direito o que é isso. Vamos conversar aqui com duas especialistas no assunto. A professora Damaris Cristo, que é coordenadora da Central de Carreiras da Universidade Positivo aqui de Curitiba. E a Rafaela Faria, que é orientadora profissional e coaching. Ela trabalha no ICOP, é o Instituto de Coaching e Orientação Profissional. Vou começar pela professora Damaris. Obrigado pela presença aqui, professora. Obrigada a vocês. Obrigada. Primeiramente, quando é que alguém tem que pensar em fazer planejamento de carreira? É antes de entrar na universidade? É quando está terminando a faculdade? É mais tarde? Como é que começa isso? Essa é sempre uma boa pergunta, né? Quando? Em que momento? Eu acredito, pela experiência que venho desenvolvendo, que não tem um momento certo. No momento que você sentir vontade de pensar sobre isso, não importa se está na inserção, né? Aquela pessoa que está ainda terminando o ensino médio, que já está começando a articular, né, um pensamento a respeito dessa construção de carreira. Se você já está atuando no mercado, independente da sua posição, ou se você está consolidando carreira ou mudando de carreira, quer dizer, na inserção, na transição, na consolidação de carreira, sempre é um momento para pensar em carreira. Acho que vai depender muito da pessoa em questão. Quem é essa pessoa que está pensando carreira agora? Não tem um momento que seja muito precoce nem muito tardio, né? Até porque a carreira ela nos acompanha durante toda a nossa vida produtiva. Então, em qualquer momento que a pessoa sentir necessidade de pensar carreira, é um bom momento para pensar e planejar a carreira. É claro que um jovem que ainda não iniciou a sua carreira, que ele puder começar a transitar pelas possibilidades e fazer escolhas mais assertivas a partir de um planejamento, pode ser bastante produtivo, né? E pode antecipar aí alguns ganhos, vamos dizer assim, né? E minimizar algumas perdas no decorrer do caminho. Então, não tem um tempo certo. Qualquer momento é um bom tempo para pensar a carreira. Rafaela Faria também aqui conosco, muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. A professora Damaris acaba de alertar que começar cedo pode ser importante, pode antecipar ganhos, como ela acabou de dizer. Agora, muita gente entra na faculdade sem ter exatamente a certeza de que é aquela profissão que quer, né? Tem lá uma visão, ou por indicação dos pais, ou por alguma preferência. Muita gente nem conhece exatamente o curso que vai fazer. Sim. Mas, neste momento, se pensa num caminho. Quando se descobre que não é esse caminho exatamente que se quer ou que se procura, é de novo reajustar o plano, é repensar o plano, é isso que se faz? Sim, repensar a rota, né? Então, é fundamental que, independente da etapa que esse indivíduo esteja, seja no início, no meio, ou já concluindo essa formação, ele avalie, né? E lembre que é possível reescolher, fazer uma nova escolha, olhar para si, olhar de forma mais realista, não com aquelas concepção, né? Aquela concepção lá de trás de quando se inseriu nessa instituição de ensino superior, já que a gente está falando, né, desse contexto, avaliar o que ele gosta, o que esse curso oferece como possibilidade de estilo de vida, perto daquilo que ele espera e almeja. Será que é possível parar agora? Será que ele pode se inserir num novo contexto, mais próximo daquilo que ele deseja, fazendo uma pós-graduação? Será que ele pode já iniciar uma nova formação, independente se é no ensino superior ou não? Então, é possível sim repensar, independente da etapa que esse indivíduo tiver inserido. Por onde começar um plano, professora Damaris? Bom, a primeira questão que a gente trabalha muito no planejamento de carreira, independente da época em que ele é pensado, é qual é o objetivo, qual é o foco, né? O que essa pessoa que está pensando essa carreira, ela quer? Pelo menos como uma questão imediata, né? Qual é o ponto de partida, né? Para a gente começar a pensar as necessidades dessa pessoa, né? Os valores que ela quer saciar por meio de uma carreira, né? O ponto de partida, ele vai delimitar uma série de fatores que vêm depois. Pelo menos dentro do trabalho que eu realizo, esse é um ponto crucial. Onde é que eu estou, né? E aí começar a pensar onde eu quero chegar, né? Qual é a visão, mas esse mapeamento da situação atual da pessoa é muito importante, porque dependendo de onde ela quer chegar,
né, ela vai traçar uma rota, como a Rafaela falou, né, diferente. E às vezes não é uma só, né, às vezes são várias possibilidades. Quando a gente fala de estabelecer um ponto aonde se quer chegar, ou seja, definir um objetivo, a gente está falando de definir um objetivo final ou é preciso definir objetivos intermediários até chegar lá? Importante, estabelecer objetivos a curto, médio e longo prazo, né? Então, às vezes a gente tem uma meta, que é aquela meta maior, um projeto de vida. Só que para chegar lá, existem etapas. Então, é muito importante que fragmente e organize cada etapa conforme o tempo necessário, com os recursos que são importantes para que se alcance aquele objetivo maior. Ou seja, planejar uma carreira não é simplesmente dizer, eu quero ser executivo de uma grande empresa, eu quero ser um professor universitário. Exige levar em conta tempo, quais as habilidades e os conhecimentos a serem desenvolvidos, adquiridos ao longo do tempo, o prazo que isso vai se cumprir, isso tudo. Vai ter que se levar em conta recursos financeiros para dar conta de tudo isso, ou seja, é um planejamento quase de vida, não é isso? Não, a vida, eu trabalho assim, na minha concepção, quando a gente fala de carreira, a gente está falando de trabalho, de uma forma produtiva, né? Nós todos escolhemos a nossa atuação de forma a contribuir, né, com as nossas vidas pessoais e de alguma maneira com o meio social a quem nós servimos, né, com o nosso trabalho. E aí a coisa está muito junta, né? Não dá para separar, está totalmente conectada. Minha vida pessoal e a minha vida profissional, ela é codependente uma da outra, né? Então, quando eu falo carreira, eu falo trabalho, quando eu falo trabalho, eu falo de vida, né? Qual é a energia produtiva que eu vou colocar a serviço do quê? Você bem falou aí das etapas, né, do planejamento de carreira, e você perguntava a respeito. É importante estabelecer um objetivo, mas é importante uma série de coisas antes, né? E até a Rafaela auxiliou aí em algumas etapas também. No trabalho que eu faço, eu estimulo os meus coaches, né, dentro do método de coaching, a primeiramente criar essa visão de futuro. Onde eu quero chegar, como eu quero estar, o que é importante para mim no decorrer do meu desenvolvimento profissional, né? Se é um cargo, que cargo é esse? Se é uma ocupação, que ocupação é essa? Qual é a atividade que dá sentido à minha vida? Essa visão de futuro, ela faz toda a diferença. Por quê? É por meio dela que eu vou desenvolver, né, um planejamento que vai considerar todos os recursos, todo o tempo. Quer dizer, para eu me organizar no tempo, em relação ao meu planejamento, a visão ela vem antes. A visão é o imã, né, que dá que puxa a pessoa para fazer aquilo que ela terá que fazer. Aí dentro disso a gente fala o seguinte: a visão estabelece qual é a meta final de resultado. E, para chegar lá, uma série de metas durante o processo. Né? Então, é pagar o preço durante o processo para chegar onde se quer, não é? Mais ou menos por aí. Legal. Essa questão de definir o que dá sentido, a atividade que dá sentido à sua vida é uma coisa que exige reflexão. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Nós vamos acompanhar agora uma matéria sobre primeiro emprego. Muita gente tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho, aliás, é uma dificuldade no mundo inteiro hoje em dia. Vamos acompanhar as tentativas, a busca pelo primeiro emprego, muitas vezes passando pelo estágio. Ridan chegou ao Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, buscando uma vaga na área da construção civil. É estudante de um curso técnico de edificações e é a partir do estágio que pretende iniciar a carreira profissional. Depois da consulta com o técnico, saiu feliz da sala com uma oportunidade num escritório de arquitetura e urbanismo. Buscava trabalhar em obra, né? Mas a oportunidade apareceu em um escritório de engenharia e arquitetura e eu aceitei. Foi perfeito. Quais as tuas expectativas aí com esse estágio agora? Primeiramente, eu pretendo concluir o meu curso pelo colégio, é obrigatório o relatório de estágio, 80 horas, e continuar na área. Quem busca o primeiro emprego tem pouca informação para colocar no currículo, mas, mesmo assim,
deve ter atenção na montagem do documento. O importante é as informações pessoais, dados pessoais como idade, formação, endereço, telefones para contato, né, e-mails e as áreas que ele tem interesse. Isso é bastante importante. Na hora da entrevista, segundo os especialistas, o candidato não deve somente escutar e simplesmente responder àquilo que lhe é questionado. Ele deve também perguntar para demonstrar interesse na vaga. Outra dica válida é pesquisar sobre aquela instituição antes do encontro, caso ele não a conheça, para poder embasar uma boa conversa e tecer comentários positivos sobre ela. Você conhecer um pouco mais sobre a empresa, você ver qual é o âmbito que ela está trabalhando, saber o que ela está desenvolvendo, saber se aquilo está relacionado ao teu curso, se é aquilo mesmo que você quer. E aí, então, quando você estiver lá dentro, você tem que tomar todos os cuidados como se fosse um funcionário mesmo. Os setores de recursos humanos alertam sobre algumas atitudes que não devem ser tomadas na entrevista. Chegar atrasado, usar roupas informais demais, não saber nada sobre a empresa ou setor, mentir sobre a qualificação que possui, usar gírias e frases sem sentido, disputar espaço com o entrevistador, falar mal do emprego ou do chefe anterior e demonstrar desequilíbrio emocional. Deve-se ter cuidado também o que vestir para ser entrevistado. É importante que ele venha com roupa discreta, não roupa muito extravagante, muito colorida, muito solta, no caso dos meninos. Cabelo, né? Cabelo cortado, barbeado, evitar assim, muitos aparatos como brincos, piercing, né? Se usar tatuagens, muitas tatuagens, procurar cobrir, né? O CIEE é uma das principais formas de ingresso no mercado de trabalho para estudantes. O órgão existe há 50 anos e já encaminhou aqui no Paraná mais de 13 milhões de jovens e adultos para vagas de estágio em 250 mil empresas e órgãos públicos. O índice de efetivação desses casos gira em torno de 20% no estado. A partir do momento que você desenvolve um estágio em uma determinada empresa, você desempenha algumas atividades, você tem uma supervisão direta, você consegue entrar no mercado de trabalho com muito mais facilidade do que indo direto nessas empresas fazendo um processo seletivo. Como a gente viu aí o personagem que nós mostramos, ele queria uma coisa, encontrou outra, mas achou que está perfeito, ou seja, está dentro da área de interesses dele. Mas tem muita gente que não consegue. O que faz aí? Então, né, por isso que eu bato novamente na tecla, né, essa ideia de onde é que eu quero chegar, porque ter essa informação clara vai me dar na condição de o candidato a uma vaga, qual é a ideia de qual é a vaga ideal. Né? Às vezes, como apareceu ali na reportagem, não é bem a que eu queria, mas essa também me possibilita chegar, né, onde eu quero. Então, ok, eu negocio estrategicamente nesse momento para chegar onde eu quero. Né? O grande problema, né, Rafaela, é quando eu não sei onde eu quero chegar. Aí qualquer caminho serve, né? Qualquer coisa que me ofereçam parece muito bom e pode não ser. Ou seja, não preciso ter uma linha reta entre o ponto onde eu estou e o objetivo que eu tracei. Eu posso... não é, né? Eu tenho que ter a meta como ponto para chegar. Sim, e ter claro que terão obstáculos, né? E lidar com esses obstáculos, exatamente. Encontrar estratégias de enfrentamento para cada um desses obstáculos e encarar muitas vezes essa dificuldade como um caminho para alcançar aquilo que você almeja. Então, é importantíssimo que a pessoa tenha essa capacidade, sim, né? Como até uma dica, né? Nos aspectos comportamentais, essa capacidade de lidar e enfrentar esses obstáculos.